Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com mais um CB Agro em todas as plataformas digitais, TV Podcast e redes sociais. Eu sou Vicente Nunes e você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, no Twitter e no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília. Aqui comigo, Mariane Carvalho Vidal, pesquisadora da Embrapa Hortaliças. Desde 2002, especialista em sistemas orgânicos de produção de hortaliças, agroecologia, entre outras temáticas. Muito bem-vindo, Mariana. Muito obrigado pela sua presença aqui no CB Agro. É sempre um prazer ter pessoas tão capacitadas como você aqui para nos ensinar e mostrar aí para o nosso público o quanto esse campo está passando por uma revolução, né? E eu queria começar com você perguntando sobre essa agricultura sustentável, que é o tema que você vem desenvolvendo sobre o qual você vem desenvolvendo uma série de estudos. O que é a agricultura sustentável? É uma alegria, Vicente, estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o convite da gente poder debater um pouquinho esse tema que, de fato, é muito relevante. E o Brasil, ele é uma referência mundial no tema da agricultura sustentável, né? Nós somos o país que detém a maior mega biodiversidade do planeta, né? Então, isso é a referência principal para que a gente consiga desenvolver tecnologia suficiente para caminhar junto com toda essa mega biodiversidade. Então, a agricultura sustentável, ela é uma agricultura que está alinhada em consonância, respeitando o ambiente, a saúde humana, né? E quando a gente fala da saúde humana, a gente fala também não somente da saúde das pessoas que consomem aqueles produtos, mas a saúde das próprias pessoas que estão produzindo, né, Vicente? Então, é muito importante. A saúde de toda a cadeia, né? De toda a cadeia, né? Desde aquelas pessoas que estão lá no campo produzindo o nosso alimento com qualidade. A agricultura sustentável, ela demanda todas essas tecnologias que protegem a saúde e o meio ambiente, mas sempre pensando na questão da eficiência, da produtividade e de todo esse processo de inovação que a agricultura brasileira é tão conhecida. Sim. Quando a gente olha, por exemplo, o Distrito Federal, dentro desse contexto, o produtor agrícola do Distrito Federal, ele está à frente dos demais do país, ou, por exemplo, ainda é preciso um aprendizado maior para fazer essa transição, né, para essa agricultura sustentável? Olha, Vicente, os agricultores do DF, de um modo geral, eles acompanham como o restante do país, todo esse processo de desenvolvimento tecnológico, né? Para você ter uma ideia, e eu posso dar uma referência assim muito objetiva em relação, por exemplo, à produção de hortaliças, né? Nós temos o sistema de produção orgânico, que é um sistema que está totalmente alinhado com esses princípios da agricultura sustentável, né? Ele tem como pilar a questão da diversidade, da construção da fertilidade do solo, da vida no solo. E nós temos uma referência fantástica aqui no DF, que nós temos uma das maiores, se não a maior, unidade produtora de hortaliças orgânicas do país. É aqui, é nossa, né? Então, isso é uma alegria muito grande e mostra como o Distrito Federal lidera e está na frente desses processos também, debatendo igualmente com todos os outras as regiões produtoras do país nesse tema. Essa produção toda do Distrito Federal orgânica, ela é suficiente para abastecer somente o Distrito Federal ou, por exemplo, o DF já está exportando? O DF, sem dúvida, já está exportando, né? O DF, ele tem uma particularidade porque ele é um consumidor muito importante do setor de orgânico, né? Se a gente olhar a situação do país, o Distrito Federal, sem dúvida, está entre dos 5 maiores mercados de consumidores de produtos orgânicos. Então, a nossa demanda é muito grande. Então, logicamente, desse processo de produção, né, e nós temos, assim, muitas unidades de produção de hortaliças orgânicas aqui no DF. Então, esse mercado, muito dele fica aqui. Né? O consumo é bastante grande. Nós temos muitas feiras, né? A gente tem um movimento muito interessante na produção orgânica, mas também nós enviamos os
nossos produtos para outros estados, sem dúvida. Saindo dessas hortaliças, as demais culturas também estão entrando nessa questão da sustentabilidade? Trigo, soja, milho. É muito importante você falar isso porque esse é o caminho, né? A gente tem observado e entende, né, que trabalhar com o pilar da sustentabilidade, ele vai ser fundamental como uma nova fronteira, inclusive, do desenvolvimento agrícola do país. E ela passa, Vicente, sem dúvida, por esse olhar para a diversidade que o país tem. E aí, quando eu falo diversidade, eu falo desde diversidade de vegetais, né? Porque muitas vezes quando a gente fala de diversidade, a gente pensa assim, nas plantas, Amazônia, né? Sim. E na verdade a gente tem um potencial de diversidade muito interessante que muitas vezes a gente nem enxerga, que é o potencial da diversidade microbiológica. O que é isso? Pois é. Vamos explicar aqui para quem está nos assistindo. A questão do potencial da microbiota, que é aquela vida que a gente não enxerga a olho nu, são aqueles micro-organismos. As famosas bactérias, vírus, fungos, né? Inclusive a gente está com um vírus aí super na moda, né? Que é o coronavírus. Mas a gente tem um potencial, Vicente, enorme de micro-organismos benéficos. E esses micro-organismos benéficos, a gente tem visto que eles têm sido assim, um grande potencial para a inovação no setor agropecuário brasileiro. Como? Né? Recentemente, o Ministério da Agricultura lançou um programa nacional de bioinsumos, que está exatamente relacionado com essa pergunta que você me fez, né? Como a gente utilizar o potencial desses micro-organismos e dessa biodiversidade para a construção de uma agricultura cada vez mais sustentável. Essa palavrinha, que é quase uma palavrinha mágica, se chama bioinsumos. Esses bioinsumos são todos aqueles produtos, práticas que estão relacionados com a origem biológica, ou seja, de tudo aquilo que tem vida. Então, seja de plantas, de animais ou dos próprios micro-organismos. Esses são os bioinsumos e a gente sempre vai trabalhar eles com o potencial de beneficiar os nossos sistemas produtivos. Então, seja a produção agrícola, seja a produção pecuária, né? A gente tem desafios muito grandes na produção pecuária, produção aquícola, que a gente fala às vezes muito pouco, sim, né? Mas a gente também tem muitos desafios e um potencial muito grande desses bioinsumos apoiarem esses processos. Como é que a gente usa a agricultura usa esses bioinsumos? De que forma? Então, são várias as maneiras. Hoje a gente tem, assim, na parte da produção agrícola, esse processo está mais desenvolvido, tá? Por exemplo, tem uma prática muito comum que é altamente utilizada, inclusive você citou aí algumas culturas, as grandes culturas, né? Cana, algodão, né? Essas culturas, elas utilizam uma prática muito comum que é conhecida por controle biológico. O controle biológico é uma técnica de bioinsumos, né? No que consiste o controle biológico? Ele consiste em você trabalhar espécies de insetos ou de micro-organismos que um combate o outro. É aquela velha história do equilíbrio ecológico que a gente conhece na natureza, né? Que um organismo vai e preda o outro organismo. O controle biológico, na verdade, é isso. Então, o que esses cultivos eles estão fazendo? Hoje a gente tem alta tecnologia trabalhando com o controle biológico. Por exemplo, no cultivo da cana, utiliza-se uma vespinha que é chamada de cotésia. Essa vespinha, as empresas hoje produzem essas vespinhas dentro de câmaras, assim, como se fossem de papelão, né, num recipientezinho, e aplica isso na cultura por drone. Então, você consegue mapear na cultura onde é que estão os focos daquela praga, que é a broca, que é uma praga muito importante, que causa grandes prejuízos na cultura da cana, e você distribui aquela vespinha ali, aí ela eclode e come aquela praga, de uma maneira natural.
Fala-se da joaninha também, né? Aquela pintadinha que também protege muito, mata os pulgões, é isso mesmo? Isso também é um bioinsumo? Com certeza. E a joaninha, inclusive, ela tem uma lenda muito interessante, que se você me permite eu contar aqui muito rapidinho, né? Por favor. Dizem que na Idade Média havia um povoado que era muito farto e cultivava de tudo e era muito próspero e de repente aconteceu uma grande invasão de pulgões, que é uma praga que começou a acabar com aqueles cultivos. E aqueles agricultores que estavam ali, né? Ai, de onde saiu essa praga? Como é que a gente faz para resolver isso? E começaram a pedir aos céus por um milagre que conseguisse resolver aquilo. E o que aconteceu? Apareceu uma nuvem de joaninhas. E aquelas joaninhas se alimentaram dos pulgões e o povo voltou a ser, aquele povoado voltou a ser próspero. Então, a joaninha, ela é muito utilizada nessa prática de controle biológico e ela é um símbolo que está muito relacionado a isso, com a prosperidade, né? Inclusive, ela foi eleita como aí o símbolo do Programa Nacional de Bioinsumos, justamente por essa sensação boa, né? A joaninha geralmente é aquele insetinho que a gente olha, ninguém tem né? Ninguém acha ruim, né? Ver uma joaninha, ela é tão bonitinha, então vamos né? preservar as joaninhas. Vamos preservar as joaninhas. Elas são fundamentais aí para proteger a nossa produção agrícola. Exatamente. E os bioinsumos, eles entram também nesse contexto dos defensivos verdes? Boa. No país, a gente tem um grupo, porque os bioinsumos, e principalmente tratado no contexto do Programa Nacional, ele é muito grande, tá? Ele envolve vários setores. Em relação ao que você pergunta dos defensivos biológicos, né, ou os produtos biológicos, eles também estão inseridos dentro do contexto dos bioinsumos, né? Então, ele é um braço dos bioinsumos e que tem hoje no país um grande desenvolvimento. Então, hoje nós temos, assim, empresas muito grandes que trabalham nesse setor de produção desses produtos biológicos, né, que vão controlar pragas e doenças nas lavouras. E tem também, Vicente, uma produção que a gente chama de produção on-farm, que é uma produção realizada na propriedade pelos agricultores, né? E essa produção ela é muito interessante porque ela estimula você conhecer as potencialidades do local, né, naquele conceito da diversidade, o que você tem ali que pode ser útil para o seu sistema produtivo. Isso é muito importante para essa agricultura sustentável que a gente está falando, né? Como é que você consegue explorar na realidade que você tem do seu campo de produção ali dentro da propriedade, o que tem ali naquela diversidade que você pode usar em favor do seu sistema produtivo. Mariane, me chama a atenção, por exemplo, tudo isso que você está falando, ela exige educação e aprendizado por parte do produtor, lógico, né? Mas quando a gente olha os dados do IBGE, a gente vê que cerca de 2 milhões de estabelecimentos produtores do país são conduzidos por pessoas semi-analfabetas ou analfabetas. Tem dificuldade, inclusive, para absorver tecnologia. Quer dizer, aquele campo 4.0 que a gente vê tanto falar, ele está restrito aos grandes produtores. Como é que lidar com isso? Inserir essas novas tecnologias, o bioinsumo, o defensivo verde, para esses pequenos produtores que não têm uma educação, um nível educacional suficiente? E principalmente, Vicente, isso que você toca é um ponto muito importante, né? E não só a questão como você aponta, mas o mais importante para mim é a questão do acesso, né? Porque as tecnologias, elas estão aí e elas têm que ser para todas as pessoas que estão no campo. A gente sabe da importância desses números que você trouxe, por exemplo, do IBGE, a gente sabe da importância disso para colocar para a produção de alimentos para os brasileiros e brasileiras, e a gente sabe de um outro fator relevante que é a questão, por exemplo, o contexto das mulheres nesse tema. Então, o que acontece? Será que a gente tem que desenvolver a tecnologia para poucos? Não, entra uma questão muito importante que é
como você discute esse desenvolvimento tecnológico nessa realidade do campo brasileiro que a gente tem hoje. Porque ainda é muito desigual, né? Muito desigual, muito desigual. As informações, elas não chegam para todas as pessoas da mesma forma e, mais importante do que isso, da forma adequada. Porque a gente sabe que hoje a gente tem um conjunto gigantesco de informações, sim, mas não é tudo que, né, você absorve de uma forma, eu absorvo de outra, né, e cada um. Então, eu acho que a informação e essas tecnologias, elas precisam ser adaptadas, elas precisam ser locais, elas precisam considerar todas essas questões que você coloca, né? Isso é muito fundamental para que, de fato, aquela tecnologia seja apropriada pelos agricultores. Onde entra aí nessa questão o papel da Embrapa? A gente sabe que a Embrapa tem um papel espetacular, né? De avançar na tecnologia, de preparar o produtor mesmo para todas as revoluções que estão vindo aí no campo. Qual é o papel da Embrapa? E também o governo entra onde aí? Vicente, o Ministério da Agricultura, por exemplo. A Embrapa, ela sempre e tem buscado cada vez mais trabalhar essas tecnologias de forma que elas sejam prontamente utilizadas pela sociedade, né? A Embrapa, ela é uma empresa pública de pesquisa que desenvolve tecnologia para todos os sistemas produtivos, né, de convencional, industrial a orgânico, né, biotecnologia, até sistemas orgânicos e mais tradicionais, né. Então, a Embrapa, ela tem um papel muito relevante que é primeiramente, entender a realidade do campo, né, para que se desenvolva e continue desenvolvendo tecnologias que estejam alinhadas com as demandas reais do campo, né, e não aquela coisa de pensa que uma coisa nova e mirabolante e bota lá no campo e vê se acontece, né? Não é essa lógica, muito pelo contrário, é de buscar sempre fazer pesquisas dialogadas com a realidade, né? E que essas pesquisas sejam, de fato, eficientes e impactem na melhoria da qualidade de vida daquele que é o parceiro da Embrapa, né? Que é aquele apoiador da Embrapa. E aí eu entendo que não somente o Ministério da Agricultura, mas outras pastas também que têm uma relação direta, né, com isso, Ministério de Ciência e Tecnologia, né, eles são meio ambiente, eles são fundamentais no sentido de fomentar e estimular o desenvolvimento dessas pesquisas. Existe a integração hoje entre esses órgãos? Sem dúvida, e principalmente em alguns temas estratégicos. Esse que nós estamos conversando aqui, por exemplo, de bioinsumos, há uma parceria muito forte entre o Ministério da Agricultura, Ciência e Tecnologia, IBAMA, Anvisa, porque isso é tema, produção saudável e produção de alimentos seguros é interesse de todas essas partes e é interesse de nós consumidores, né? Sim. Até porque, por exemplo, a gente fala-se muito de produtos aí, frango bombado, cheio de hormônio, carne também, quer dizer, você precisa realmente saber o que você está comendo, né? Porque senão acaba a alimentação, se torna um problema e não faz bem para a saúde, né? Exatamente. É isso ou não é? Esse é o papel, né? Exatamente, Vicente. Cada vez mais a gente quer garantir e melhorar a eficiência e a segurança dos alimentos que são produzidos e consumidos pela população em geral, né? O Brasil hoje é uma referência no setor agrícola, no setor agro, né? E cada vez mais a perspectiva é que a gente consiga melhorar esse processo em relação a isso, a segurança, né, dos produtos e da forma de produção. Então, ter insumos que são seguros vão ajudar a produzir esses alimentos seguros. A gente está falando desses avanços todos aí da agricultura sustentável, bioinsumos, defensivos verdes, mas a gente sabe que o Brasil está com uma imagem muito ruim, sobretudo no exterior, por conta dessa devastação do meio ambiente, né?
muitas queimadas, Pantanal em chamas. Como é que uma agenda como o Bioinsumos pode mudar a imagem do Brasil, contribuir para mudar a imagem do Brasil, sobretudo no exterior? Que ótimo contexto que você traz, Vicente, porque o bioinsumos, né, toda essa pujança que o Brasil ele apresenta, o bioinsumo ele é uma agenda extremamente positiva nesse contexto, né? O bioinsumo é aquela oportunidade que a gente tem de olhar para o que é nosso. Eu acho, por exemplo, esse momento da pandemia que a gente está vivendo, onde a gente teve fechamento de barreiras, né? Nós passamos aí um 2020, fechamento de barreiras que mexeu em balanças comerciais, em mercados internacionais como um todo, nos levou a uma reflexão, né? Qual é o potencial que nós temos aqui, como diz, dentro da nossa caixinha, né? E o Brasil, ele tem uma realidade muito impactante, porque ele é um grande dependente de insumos importados para os sistemas de produção. E isso leva a gente a pensar o seguinte, veja bem, se nós somos uma das principais agriculturas do planeta, né? Como que a gente pode ser tão dependente de insumos que vêm de outras regiões do país? Será que o Brasil não tem potencial de produzir os seus próprios insumos? Aí entram os bioinsumos. Então, o bioinsumo ele vem com aquele olhar de valorizar a biodiversidade brasileira, de investir em conhecimento, investir em desenvolvimento tecnológico relacionado à biodiversidade brasileira. É esse processo de valorização. Então, isso é uma agenda extremamente positiva, né, do ponto não somente desse diálogo interno mesmo, com a questão da saúde, do bem-estar, dos alimentos seguros, dos alimentos mais naturais, né, que cada vez mais a sociedade vem cobrando isso, né, da produção. Então, os bioinsumos entram nesse contexto, né, que permite a gente esse olhar, né, qual é o potencial que o país tem para além de somente esses produtos, mas também dos insumos para esse sistema produtivo. Agora, tudo isso passa pela preservação do meio ambiente. É muito importante e mais do que somente preservar, é o processo de conservação. Para você ter uma ideia, só dentro da Embrapa, né, nós temos aí mais de 10 mil cepas, né, que são as amostras de micro-organismos, vamos colocar assim de uma maneira mais simples, de micro-organismos, aí entre vírus, bactérias e fungos, que têm potencial para uso, por exemplo, no controle de pragas e doenças. Aí a gente para pensar, tá, se são essa quantidade de possibilidades, é mais importante do que ter o processo também de preservação, é o processo de conservar esse material, né? Como é que a gente conserva isso para a gente aprender a usar e aí sim ter isso em benefício do sistema produtivo. Então, eu acredito que a preservação, a conservação e o conhecimento de uso desse potencial é um tripé fundamental para que esses bioinsumos deem super certo e seguramente impactem muito positivamente nesse setor. A Embrapa é uma referência, a gente sabe que o Brasil só é o produtor agrícola que graças à Embrapa, né? Porque até então não existia história de país tropical que conseguisse produzir em tamanha quantidade de alimentos como o Brasil produz, né? Porque a produção de alimentos sempre era no eixo norte do mundo, os climas mais temperados, né? Como é que é essa coisa da Embrapa ter esse trabalho tão importante? E vocês estão exportando essas tecnologias? Porque eu já li que vocês estão entrando na África, inclusive, subsidiando produtores locais também com tecnologias que são usadas aqui no Brasil hoje, né? É isso mesmo? Vicente, assim, eu vou falar um pouco, assim, principalmente dessa área que é uma área que eu tô mais, que eu atuo mais, que é na parte de produção orgânica, né?
A gente sabe e reconhece o papel relevante que a Embrapa teve nesse processo de transformação, né, dos sistemas produtivos, inclusive das novas fronteiras, né, o Cerrado e tantas outras áreas. E a Embrapa sempre fez um trabalho junto com parceiros, né? A gente sempre fala muito do papel relevante da Embrapa, mas a Embrapa ela é uma empresa que busca agregar muito. Então, os parceiros, sejam os parceiros locais, né? O Brasil tem várias empresas de pesquisa estaduais, né? O Brasil tem uma extensão rural em alguns estados bastante potente, as universidades, bom, uma infinidade de parceiros que eu acho que junto com a Embrapa contribuíram, né, para essa transformação. E sem dúvida nenhuma, quando a gente pensa nas tecnologias, especialmente para a produção orgânica, esse diálogo com os outros países, ele é muito importante e está cada vez mais presente. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de participar em uma missão na África, em Moçambique, onde nós discutimos sistemas, possíveis desenhos para sistemas produtivos, para que a gente pudesse transitar de uma produção mais convencional para uma produção mais sustentável. Então, foi uma experiência muito importante porque nos desafia, enquanto pesquisador, que discutir as tecnologias que a gente desenvolve aqui em parceria, né, em outros contextos, né? Então, nessas experiências, elas trazem muito isso para a gente, né? A oportunidade da gente dialogar com outro contexto, com outra realidade, o que nos chama a atenção, por exemplo, nessa experiência que eu falo de Moçambique, que eu tive a oportunidade de participar, a gente está falando muito aqui da biodiversidade, né? Então, como isso é um pilar para esses sistemas produtivos sustentáveis, quando você chega em outro país, que muda tudo, né? Então, você tem que repensar isso, né? O que a gente tem aqui, quais são os componentes, os elementos, porque a gente não pode levar a lógica do traz tudo de fora, vamos desenvolver aqui. Tem que adaptar, né? Exatamente, tem que adaptar. Então, essa lógica desse desenho das tecnologias e esse diálogo com os outros países, com as outras realidades, sem dúvida é muito importante. Você falou no primeiro bloco sobre a importância da mulher para a agricultura sustentável. Por que a mulher é tão importante? A mulher, ela é, assim, um pilar estratégico, né? Eu não digo só na produção, né, só nesses sistemas produtivos, mas principalmente nos sistemas produtivos, e que muitas vezes o seu papel, ontem mesmo, eu estava acompanhando nas redes sociais um post nas redes sociais, inclusive do Ministério da Agricultura, falando que mais de 70% do alimento que chega no prato do brasileiro tem o papel relevante da mulher nesse processo, né? Não só na propriedade agrícola, né, que a mulher tem múltiplos papéis, em algumas culturas ela tem um papel fundamental relacionado à semente. Tem uma história muito bonita também relacionada ao papel da mulher na transmissão daqueles conhecimentos que vão numa semente. Porque muitas vezes a gente pensa assim, uma semente é aquele negocinho que você pega ali, bota na terra, nasceu e pronto. Mas a semente, na verdade, ela tem todo um simbolismo cultural que é muito importante e que a mulher tem um papel fundamental. Então, em algumas culturas, principalmente as culturas andinas, quando a filha ela se casa, a mãe dela oferece uma cesta de sementes. Né? Então isso mostra o quão a mulher ela carrega dentro de si esse papel cultural importante e fundamental para a nossa manutenção, né? Da nossa vida. Com certeza. As mulheres são demais, eu sou fã. Mariane Vidal, pesquisadora da Embrapa, eu juro que eu passaria a tarde aqui com você conversando, porque assunto não falta, mas infelizmente o nosso tempo chegou aqui, chegou ao fim.
O CB Agro fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Fique em paz. Na segunda-feira estamos de volta. Tchau.